Pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde falamos de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking, networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Um podcast é uma forma de networking, de conectar pessoas. E hoje no BBN Brasil vamos falar com Márcio Lário. Ele é um engenheiro de materiais pela Universidade Federal de São Carlos e com especialização em Corporate Innovation pela Universidade de Califórnia em Berkeley. Eu e Márcio encontramos na semana passada e participamos de 2 eventos juntos. O primeiro foi o Future Trends Innovation Summit, que foi promovido pelo Innova Business School de Campinas. E Nanshan, que é a Câmara Americana de Comércio, da reunião de Business Affairs com outros empresários executivos da região, também de Campinas. Sou Márcio, com isso, seja bem-vindo e obrigado por compartilhar seu tempo no BBN Brasil Business Network. Obrigado, Thomas. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui contigo. Vamos falar, então, sobre os nossos temas aí de futuro. O Summit, na realidade, para nossos ouvintes, foi um evento das 8 da manhã até 18 horas da tarde, com palestrantes um atrás do outro, tema específico justamente de Trends Innovation e falando do futuro. Qual foi seu impacto? O que você captou? É muito interessante, né, verificar essas tendências, né? A palestra do Luiz Rasquilha é sempre muito focada em demonstrar que a gente precisa embarcar, né, nessas transformações que o mundo está vivendo agora, né? E também com a participação do Alexandre Pelais falando do futuro do trabalho. Sim. Foi muito interessante, ele com aquele espírito bastante animado, né, da forma de transmitir o conhecimento. E uma das coisas que ficou muito forte para mim foi o conceito, né, do mundo que ele coloca como muvuca, né? A gente está acostumado a ouvir o VUCA, né, o Volatile, Uncertain, Complex e Ambiguous, né? Sim. Volátil, incerto, complexo e ambíguo, e ele colocou mais duas letras interessantíssimas lá, que para mim foi muito marcante, que é o Meaningful, né, e o Universal. Sim. Que ter significado hoje, ter propósito, é o que está todo mundo buscando, né? É o novo normal aí, além de você ter as suas metas, ter as suas entregas trimestrais, né? A ditadura do quarter, mas as pessoas que estão chegando, essa nova geração que está chegando ao trabalho, se não tiver um propósito muito claro daquilo que está sendo feito e a liderança não acompanhar essa mudança dessas pessoas, vai ser muito difícil ter a retenção e o comprometimento delas. Porque na realidade é um cruzamento, né? Um momento que ficou muito evidente, a gente sabe disso, né? De outros carnavais. É um encontro, né? A transição de gerações. Por um lado, que você falou, tem os jovens vindo, nós temos os funcionários, empregados, colaboradores atuais, e nós temos um contingente razoavelmente grande de pessoas com bastante experiência, mas também transformação. E o jovem está olhando para quem está no emprego, quem está no emprego está olhando para o jovem, e quem já foi empregado uma vez e talvez está fora, está todo mundo olhando para o outro, ouvindo conversa e não sabe muito bem o que fazer. Nesses momentos de transição, né, e principalmente agora com a entrada, né, da digitalização muito forte, né, e essas dúvidas que esse momento gera, principalmente nessas mudanças de geração, ou um conflito geracional que sempre existiu, né, mas que agora se exacerba ainda mais em função da própria digitalização, né, onde o middle management está com muito receio de perder o seu emprego, né, não está pensando especificamente em trabalho, mas enxerga como uma ameaça, né? O top management, o C-level, sendo empurrado, entre aspas, pelo mercado, né? Para se transformar em uma organização mais digitalizada, mais agile,
E além de tudo, essa questão dos millennials, né, chegando e demandando que as empresas tenham essa visão. Então, realmente é um caldeirão de coisas aí, de modificações e mudanças, né, que a gente tem que interpretar da melhor maneira possível e tirar as melhores oportunidades daí. Eu acho que o evento foi bem nesse sentido, de perceber, né, passar para as pessoas o que está efetivamente acontecendo, que a transformação é muito mais rápida do que a gente imagina, né? Ela está aí, não é uma coisa que está lá fora, que vai demorar para chegar, não, como a gente conversou também em algum momento, já é a realidade, né? A realidade é isso. É o que o Marcelo Veras fala sempre, e é verdade. Ele cita, falando para a plateia, os empresários, a concorrência está na mão de um jovem numa garagem em algum lugar, e esse é seu concorrente, né? Porque ele está desenvolvendo algo, está aplicando tecnologia existente, de fácil acesso, e está criando algo que é uma concorrente. Então, para quem você falou do C-Level, que olha para tudo isso e pensa, bom, preciso de dinheiro para investir, e onde eu vou pegar o dinheiro, não tem muito o que fazer, tem que achar alguma forma, não é isso? Exatamente, eu acho que a pressão é justamente nesse ponto, né? E olhando as organizações também, principalmente aquelas que não estão em setores nos quais a mudança é mais rápida ainda, né? Setores de serviço, de IT, né? Onde isso as empresas nascem já nesse agile mindset, né? E as empresas mais tradicionais ainda sentem essa dificuldade em função de ser um modelo. Meu modelo sempre funcionou, então time que está ganhando não se mexe, como se diz no Brasil, né? Sim. Então eu acho que é ao contrário, o time que está ganhando se mexe, porque senão a concorrência disrupta, né? Não tem jeito, né? Mas isso é muito bem colocado. Tem que mexer. Depois do gol tem que fazer alguma coisa diferente, porque exatamente. A pessoa já está preparado para toda a sua ação de ataque, já sabe como vai ser. Correto, isso mesmo. Agora eu comentei que você teve a especialização Berkeley, tá? Sim. Vamos falar um pouco disso, esse gap, que o Husky sempre fala, sempre traz a tendência dele, ele tem um olhar planetário, né? E as tendências, tudo que ele fala acontece, né? Não certo. É que ele é um bidu, mas ele segue as tendências. Sem dúvida. Essa comparação, o gap hoje, né? Qual é a distância, ou se tem distância, da realidade brasileira no ponto de vista digital para o resto do mundo? Bastante, principalmente em relação aos Estados Unidos e China. Eu acompanho bastante essa movimentação, né, do ecossistema de inovação aqui no Brasil, participo de muitos fóruns ligados à questão de Open Innovation também no Brasil, e lá fora, né, e recentemente também tive contato com o pessoal da própria Câmara Americana, que foi para Israel numa missão para visitar o ecossistema, né, alguns dos nossos colegas aí, e realmente o gap é bastante forte ainda. O que, por um lado, é interessante de ver é que a gente pode dar um quantum leap aí, né, quer dizer, você não tem que esperar que aquele sistema fique mais maduro, né? Sim. Vou te dar um exemplo, né? A questão, por exemplo, até você que é americano, mas deve ter vivido parte dessa época, a instalação dos cabos telefônicos lá em 1960, 1970 nos Estados Unidos, né? A ampliação das redes e todo aquele trabalho de físico, né? De instalação de cabos subterrâneos, etc., e que os outros países, com o advento da tecnologia, os países menos desenvolvidos, né, ao invés de ter que gastar com toda essa instalação, fazer todo esse físico, eles saltam direto para a utilização de uma telefonia celular, por exemplo. Sim, né? sim. Então, um exemplo igual isso é o fintech, né? O resto está correndo atrás do fintech, o Brasil está no fintech desde a época de inflação alta, e os bancos aqui já se modernizaram, viraram pontos, né, de acesso e tudo digital há muito tempo, né? Então aí temos exemplos positivos aqui, né? Exatamente. Então, mesmo com esse gap do ecossistema, que eu acho que é uma coisa que ao longo do caminho ele vai se fechar, e a gente sabe que no Brasil a realidade ela demora um pouco mais, né, para chegar. Agora, com a velocidade que isso está acontecendo lá fora, né, as pessoas hoje não têm mais a barreira física, né? A pessoa vai lá fora,
ou nem precisa ir, quer dizer, já conecta uma pessoa lá fora. Não precisa de lugar nenhum. Exatamente, é totalmente virtual, você conecta um empreendedor do outro lado do mundo, entende a ideia, né? Então eu, quando tive em Berkeley, entendi um pouco essa visão do ecossistema também, e participei de alguns encontros com o pessoal do Institute for the Future também, o ITFT. Muito interessante o approach, né? Eles têm uma visão de futuro aí para os próximos 10 anos, trabalham com as principais empresas globais. Então, essa questão do futurismo, do estudo do futuro, né, e de tendências, é o que eu acho que está muito forte. Acredito que seja muito importante que as empresas tenham isso também, de alguma maneira, além de correr atrás da digitalização, mas se preocupar com as tendências. Então, um evento como esse da Inova em Campinas, para mim, foi muito importante, e mais interessante ver também, tanto lá em Berkeley como aqui, a gente vê o pessoal mais novo chegando, né? Então, diferente de outros eventos, né, os eventos de inovação são com o pessoal realmente bastante jovem, que está engajado nessa questão da mudança já, que para eles não é mudança, para eles é dia a dia, né? Não, mas o mix foi interessante, porque também, para ser justo com todo mundo, eu também não sou mais jovem, né? Nem eu tanto assim. Eu encontrei muitos colegas, tá, que estão na ativa e estão justamente precisando entender isso, né? E a gente fala do gap, e talvez nós pecamos, que quando falamos de um gap, a gente joga tudo na média, né? E o que nós acabamos de falar tem que ser muito preciso no que gap que está falando, né? Então, se do lado do fintech, talvez não tenha nem gap, né? Aqui já entra direto. O Brasil está no ponto de lance com algumas coisas. Então, acho que essa necessidade de separar aquilo que é uma coisa só, que o Brasil... Isso nós vimos um pouco na sexta-feira, né? No outro reunião que participamos, que foi com o economista falando da realidade brasileira. E, obviamente, o economista ele mostra tudo na média, né? Ele está pegando dados reais de macroeconomia e aí ele dá um overview, né? Uma visão do Brasil do ponto de vista mediana de tudo, né? Correto. E a interpretação daqueles números, para alguns, pode achar que é negativo, outros podem achar positivo. Então, aí que eu acho esse cenário, a análise daquilo que está sendo apresentado, ela precisa ser, vamos dizer, localizada. Que nós aqui na região de Campinas, anteontem, Campinas, a cidade de Campinas, foi premiado como um Smart City, né? Uma das cidades mais avançadas do ponto de vista de conectividade, enfim, tudo, né? E a primeira vez que foi uma cidade não capital no Brasil. Muito interessante. E então, você vê, aí nós estamos muito na frente de muito resto, né? Outros lugares, não para menosprezar ninguém, né? Mas a nossa região, a gente conhece bem Campinas, nós fizemos parte disso, a gente vê a riqueza que tem na nossa região, da cidade, da região. Então, nós... Acho que tem outro gap do resto para cá. Você concorda comigo? Concordo, sim. Acredito que tenha muito espaço, né, para fazer modificações. Isso que você falou é verdadeiro. Tem que olhar em que setores nós estamos falando desse gap também, né? O que você citou da fintech é a realidade, né? Hoje em dia, eu também participei recentemente também do movimento da Câmara Americana do Anshan Arena, e que também trouxe muitas empresas, startups inovadoras em relação à região também. Campinas sendo considerado um polo de desenvolvimento muito forte, sempre foi de tecnologia, né? Agora cada vez mais com um ecossistema muito mais forte de startups e soluções muito inovadoras e de vanguarda para resolver problemas de dia a dia, muitas vezes locais, né? Tem isso também. A gente tem muita jabuticaba aqui, né, Thomas? Tem muita coisa interessante para resolver. Você tem que explicar o que é jabuticaba. Nós temos muito ouvinte que não é do Brasil. Não conhece, né? Então, jabuticaba é uma particularidade, uma fruta que acontece aqui no Brasil, né? Então a gente costuma usar esse jargão para comparar aquilo que só tem aqui, né? Quer dizer, a idiosincrasia local, né? Algumas coisas específicas. Então tem aparecido realmente, mesmo dentro do universo de fintechs, algumas situações, né, relativas a soluções de problemas
pela burocracia brasileira. Quer dizer, isso são modelos que funcionam aqui, mas não necessariamente são globais. E, ao mesmo tempo, tem situações de envolvimento que começam aqui e que acabam atingindo um público global, né? Tem um potencial muito forte de resolver problemas em várias partes do mundo, né? Eu acho que isso que é o ponto. Então, tem um gap, sim, em várias áreas, mas correto, tem que analisar especificamente a cada área, porque para uns, pode, como o economista também falou, para alguns setores pode estar crescendo muito bem, ninguém tem nada a contestar ou reclamar, e para outros tem um sofrimento maior, né? Na média, a coisa não está tão boa para todo mundo, mas existem fintechs crescendo aí mais de 30%, 40%, 50% ao mês, né? Então... vale isso, olhar para o lado, né? Olha para outro lugar, levanta a cabeça e vê o que está acontecendo. Você falou da Israel, que foi o grupo para lá, e você falou de China, né? A própria cidade de Campinas acabou de assinar o segundo acordo com cidade irmã, com uma cidade chinesa. E já falamos isso com outros podcasts, né? Nossa região já tem muitas empresas chinesas aqui estabelecidas, né? Que eles estão vindo, eles já estão aqui com o tempo, já estão produzindo, né? Seja indústrias de ônibus, seja empresas de tecnologia, já está acontecendo, estão vindo investindo. Então, isso é real. Automotiva, né? O setor automotivo também bastante forte nesse sentido. Não, sem dúvida, eu acho que a tecnologia é só mais um passo, né? A gente está vendo, eles têm realmente um ecossistema muito forte, tem soluções definidas já nessa questão de meios de pagamento e utilização de redes digitais e neurais, né? De uma forma muito mais inteligente que algumas outras partes do mundo. Né, Israel também com uma situação para agtech, para agricultura muito forte, né, que tem todo um trabalho voltado a isso. Cibersegurança também. Cybersecurity, correto, exatamente. São áreas que eles têm uma fortaleza muito grande. Então, é o que você falou, não é que vai chegar, já está aqui. A questão é o que nós vamos fazer para acelerar o nosso pace de mudança, né, de absorver tudo isso e transformar em resultado. Você comentou duas coisas também que eu acho importante para nossos ouvintes, como o processo do Summit, né, de Nova Business School. Você falou que você entrou, você vai começar o curso de conselheiro de Trends Innovation, que já é um curso inovador, né? Porque justamente as empresas, corporações precisam de alguém com esse olhar, né? Você é um especialista formado lá fora, mas muita empresa precisa dessa mão, né, essa ajuda de como fazer. Essa ideia. Eu recentemente, depois de 25 anos de trabalho em empresas B2B, né, e experiências aí no C-Level também, decidi partir para essa visão realmente mais inovadora de indústria 4.0, efetivamente, e eu percebi nesse curso da Inova uma possibilidade de fazer alguma coisa com um novo olhar, né? Além do conselho tradicional, que também faz parte desse programa deles lá, mas principalmente voltado, como você falou, alguém que possa se dedicar a apoiar o C-Level dentro do conselho, a execução da digitalização, o que não é uma tarefa simples, né? E também a trazer as tendências, né, do que está acontecendo, porque como foi falado também no Trends Innovation, pode acontecer uma disrupção de uma área que você não está nem pensando que vai acontecer. Né? Então, aquela visão, quando a gente ensina a criança a atravessar a rua, a primeira vez você pega pela mão, não é isso? Exatamente. Tem que servir de guia, tem que olha para cá, olha para lá, e vamos fazer isso com segurança. Aí depois a criança cresce e faz sozinho. Esse meio é o papel, é isso? Sem dúvida, é nessa linha que acredito que o Conselho Consultivo funciona, e pensando que efetivamente a maior parte das companhias brasileiras são familiares, né, e que necessitam de uma transição para o crescimento em relação à profissionalização e também a governança. Eu acho que, acredito efetivamente que a questão da governança no Brasil vai crescer muito ainda, né, pelo papel que essa governança tem que ter nas empresas familiares, e com isso vai existir um mercado muito interessante para essa questão de conselhos que tem crescido efetivamente, mas não tinha ainda esse papel
específico, provavelmente dentro do conselho. E acredito que a Inova está sendo inovadora mesmo em buscar formação. Pelo nome, né? Pelo nome, exatamente. E é justamente nisso que eu me atenho a trabalhar, quer dizer, trabalhar conceito, entender um pouco mais da visão de futuro, entender como ajudar, como você falou, como pegar pela mão. Não adianta ir lá e colocar um conceito, mas não saber o como aplicar também. Então, acho que apoiar na execução, entender como isso funciona, né? E como a empresa vai visualizar os dois lados da rua e até para cima para ver se não vai cair um avião em cima da cabeça. Ou se precisa ficar na rua, de repente não precisa mais nem da rua. Né? Sem dúvida, exatamente. Muito bem. Deixa eu aproveitar a última coisa que eu captei da nossa conversa de sexta-feira, e aí eu volto a networking, né? Sem dúvida. E eu me peco nisso até, porque como nós participamos, estamos juntos em várias reuniões, estamos lanchando não sei quantos anos juntos, aquilo, você encontra um evento, fala alô, mas aí no fim do evento, acho que o que eu aprendi que tem que começar a falar novamente para todo mundo que eu conheço, a pergunta é assim, o que você está fazendo hoje, né? Porque aquilo Exatamente. Que você fez ontem, de repente não é. Aí você me alertou do novo empreendimento no parte de inteligência artificial, não é isso? Que você está trazendo e não está trazendo, já implantou, já está aí. É isso? Correto. Na verdade, é em relação a realidades imersivas de treinamento, né? Hoje, a tendência de mudança nessa área de treinamento e desenvolvimento, ela é muito forte. Tem um exemplo grande aí, que as pessoas acham que a questão de realidade virtual, realidade imersiva, são palavras ainda fora do cotidiano e que estão dentro do cotidiano das pessoas que fazem games, né? Então só serve a imagem que vem quando você fala em realidade virtual, isso aí é para game, isso aí é para gamers, né? Pelo contrário, essa tecnologia de realidade imersiva e realidade virtual já é madura, né? Dentro do universo de inovação, né? Nas curvas aí de maturidade, ela já é alguma coisa que já tem maturidade. Exemplos, né? Um mercado de 120 bilhões de dólares de receita em 2020, né? Realizado aí uma pesquisa pela DigiCapital, que é especializada no setor. Em 2016, houve um investimento de 2,5 bilhões de dólares em uma empresa chamada Magic Leap, que também foi adquirida e trabalha só com essas realidades, né? E uma iniciativa muito forte em 2018, do Walmart, para treinar as pessoas, né, os seus colaboradores, mais de 1.000 colaboradores, mais de 1 milhão de colaboradores dentro dos Estados Unidos, 4.700 locais que eles puderam treinar com o uso de óculos de realidade virtual. Então, a realidade virtual se torna o novo best practice da indústria. Né? E no Brasil isso ainda é iniciante, mas já está aí, como você falou. E nós começamos um venture que utiliza essa tecnologia para a área de segurança do trabalho. Onde no Brasil nós temos somente na área de construção civil... Você está falando de proteger a vida, né? Exatamente, salvar vidas. Hoje no Brasil a gente tem 17 mil pessoas que morrem por acidente de trabalho na construção civil, somente na construção civil. Né? Então, com o advento aí do e-social, de todas os controles, né, um pouco mais fortes do ponto de vista do Estado nesse sentido, as empresas devem começar a olhar um pouco mais próximo dessa área e a gente percebeu essa necessidade, essa tendência. E estamos trazendo o treinamento em realidade virtual para a segurança do trabalho, ou seja, criar um digital twin da empresa, do local de trabalho, para que o trabalhador possa ser treinado naquela atividade, né, fora do risco, completamente fora do risco. Mas num ambiente que não é artificial, é real. Né? É um ambiente real, você exatamente. Vai mostrar a realidade prática daquilo que ele faz, seja... Antes de fazer... Enfim, vai inserir ele, né? Exatamente. Virtualmente. Vai se machucar na aprendizagem. Correto, e nem ficar exposto a risco. Né? Na aprendizagem no sistema, ele pode ser surpreendido com situações inesperadas. Né? A ideia, efetivamente... É o simulador de voo. Correto, mas é um simulador de voo para uma atividade diária. Né? Então, aquela que ele vai executar e eventualmente já executa, mas não presta atenção, muitas vezes, porque... foi feito o treinamento, sem dúvida, mas foi um treinamento dado de uma maneira
através de um PowerPoint ou através de alguma situação cuja retenção... Mas, atualmente agora pode ser realmente treinado antes de que a máquina chegue no Brasil. Sem dúvida. E de forma o plug remota. and play é a máquina plug and play, a pessoa plug and play. De uma forma produtiva, com segurança e... Correto, fora do dia a dia e de uma maneira a você evitar o risco ocupacional. Essa é a nossa visão aí do negócio de realidade. Mas já está aqui, é uma coisa acessível, né, bastante prática, e que o que a gente quer fazer realmente é trazer esse novo conceito de best practice de virtual reality training no Brasil. Legal. Que está começando bastante forte aqui agora, além da gente, obviamente tem outras empresas que também fazem situações similares. Que bom. Bom, Márcio, quero te agradecer, tem muita coisa acontecendo, então de fato os Trends Innovation está aqui, né? E eu quero te agradecer a participação e com certeza vamos voltar a falar no futuro. Tá joia, muito obrigado, Thomas. E quero também agradecer e convidar nossos ouvintes para visitar o bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast de hoje com o Márcio Lário e links para o perfil dele no LinkedIn. O sobrenome dele é Lário, L-A-R-I-O. E o link também para o Safe Live, que é S-A-F-E-L-I-V-E, então é safelive.com.br. E o BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer vocês, ouvintes e os seguidores do podcast. Nossa audiência é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus MI Market Intelligence e Focus MI especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.